Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente sempre fala em live da fé, vigília da fé, em acreditar, né? Nós, torcedores do Atlético, temos que acreditar. Se a gente não acreditar, gente, aí é que a situação vai azedar mesmo, vai desandar a maionese, tá? Mas assim, se tem alguns motivos para acreditar, eu vou trazer alguns deles para vocês, tá? E aqui eu vou tentar explicar cada um deles, até para ficar um pouquinho mais claro na situação aqui que a gente tem para o restante desse ano, até que não vai ser fácil. Vocês já estão vendo que não vai ser fácil. Existe uma expectativa que o Atlético tenha que ganhar seus 5 jogos. Então, assim, cada tropeço agora é fim de linha. Então, a gente tem que acreditar. A torcida vai para o estádio para acreditar, vai para apoiar, vai para trazer o melhor, tá? Então, eu resolvi escalar top 5 motivos aqui. Não em ordem, tá? Não está em ordem, mas são 5 motivos principais para você acreditar nesse acesso que é possível? É, mas é improvável. Mas a gente tem que acreditar. Produção, coloca na tela lá para nós. O top 5 motivos do acesso que eu coloquei aqui, o primeiro deles, tá? É a tabela supostamente favorável, tá? Eu coloquei em aspas aqui muito claro, que é para poder facilitar. Em condições naturais de temperatura e pressão, o Atlético deveria vencer seus jogos, né? Vamos lá. A gente vai jogar contra Amazonas, jogaremos contra um Goiás em uma crise danada, jogaremos contra a Volta Redonda, jogaremos contra a Ferroviária e finalizemos contra o América Mineiro. 4 times brigando lá embaixo e um time ali que está muito próximo da gente, mas em uma crise muito grande, tá? Assim, deveria ser o suficiente para o Atlético fazer 15 pontos. É aquele momento que se a gente não visse o nosso momento da temporada e olhasse só a tabela, a gente falaria, pô, dá fácil, dá tranquilo, dá para jogar. Mas a gente esquece que o Atlético está jogando muito mal. O Atlético não está conseguindo ser eficiente. Então, se tem motivo para acreditar, o primeiro deles é ter uma tabela fácil. Teoricamente fácil. Quero me corrigir aqui. Então, assim, seria muito mais complicado se a gente tivesse uma tabela ali com Novo Horizontino fora, por exemplo, jogando com o Criciúma fora, e aí tendo que ganhar todos. Então, a tabela, teoricamente, ela é factível do Atlético fazer 15 de 15. A gente não pode, de maneira nenhuma, descartar. Mas tem que respeitar todos os adversários. Começando pelo Amazonas, tá? Amazonas em casa, ganhou de 1-0, tá ótimo. Guerra, final de Copa do Mundo, quanto a Dayelma falou, tá? Final de Copa do Mundo, nem que seja 1-0. Daqui pra frente tá tudo certo, tá? Motivo número 2, os tropeços por toda parte. Gente, vamos lá. O Atlético só tá nessa situação, vamos ser sinceros aqui, vamos usar hoje a nossa sinceridade, vamos falar baixinho só para você que está assistindo. O Atlético só tá nessa por 2 situações. Primeiro, aquela sequência de vitórias maluca que o Atlético teve, de 7 vitórias consecutivas, e principalmente porque todo mundo tá tropeçando, né? O Coritiba foi o único time que conseguiu fazer não foi tão desequilibrado no campeonato, né? Teve só uma sequência curta de desequilíbrio, depois venceu 4 jogos seguidos e já foi lá para cima de novo. Mas todos os outros, tá? Chapecoense, Criciúma, Novo Horizontino, Goiás, todos eles. Todos os times aqui já tropeçaram e tiveram problemas na sua tabela. Vale lembrar, o Atlético Goianiense, 9 jogos sem perder, voando. Agora vai! Pegou o Volta Redonda e tomou 3 e deu adeus à disputa. Então é tudo uma questão assim de alinhamento. O CRB, melhor mandante da competição, voando. Vai lá e empata em casa contra a Ferroviária, coisa que ninguém esperava. Então a tabela, ela é muito traiçoeira, muito, muito traiçoeira. E essa tabela difícil dos outros adversários, ela tende a ficar mais traiçoeira ainda. Então é um motivo que se alinha com o nosso primeiro, né? Se a gente vencer nossos jogos, os outros têm tabelas um pouco mais complicadas. Então não é nada impossível os empates, derrotas pontuais ali, porque os jogos deles realmente são muito difíceis. Mas a gente não pode esquecer da gente mesmo, né? Terceiro ponto, retorno de Lucas Esquivel. Retorno de Lucas Esquivel, o Atlético tem uma projeção de contar com o Lucas Esquivel logo, tá? Existe uma chance muito real de logo o Lucas Esquivel estar à disposição. Existe uma chance muito pequena dele jogar contra o Amazonas, mas até o momento não esteve nos treinamentos, então é difícil da gente contabilizar isso nesse momento, então está diminuindo muito essa probabilidade, mas para os próximos jogos, o Lucas Esquivel deve estar à disposição. E assim, gente, a diferença tá muito clara, né? O Atlético não venceu depois da última lesão do Lucas Esquivel, infelizmente. Então, fica evidente o tamanho do impacto que esse jogador tem no Atlético. Isso não é, por exemplo, algo contra o Léo Derick, tá? Talvez contra o Fernando, mas não contra o Léo Derick, que é bom jogador. Mas é muito longe do nível do Lucas Esquivel.
Quarto ponto, Carlos Theran. Apesar do Carlos Theran ter feito a idiotice do ano no jogo contra o Avaí, ter sido expulso pós-apito, né, e desfalcado o Atlético no Atletiba, a bola aérea do Atlético não sofreu no Atletiba. Claro que o Coritiba teve chance, teve duas chances, na verdade, com o Maicon, que certamente seria o Carlos Theran na marcação do zagueiro central. Mas o Atlético não tomou gols de bola aérea com o Carlos Theran em campo. E é um jogador que, assim, ele traz uma segurança muito grande, não só pela imposição física, mas pela característica principal dele do jogo aéreo, da velocidade também. E olha, surpreendente, até num pouquinho de construção do jogo, tá? Quem vai lembrar ali da arrancada dele contra o Avaí, passando por 7 jogadores e jogando pro Luiz Fernando, que mais uma vez chega atrasado na jogada, não estava nem pensando que o Carlos Theran faria isso, deveria ter acompanhado e perde mais uma oportunidade de gol pro Atlético, que é muito inefetivo. E assim, o Carlos Theran é um jogador que é titular do Atlético hoje, então a volta dele, e ele ficando em campo nesses 5 jogos, tá? Em campo, pelo amor de Deus, é uma mudança boa. Porque principalmente no Atlético sofre na bola aérea, ter um jogador desse para segurar o momento certo. Por exemplo, o cenário, o Atlético abre um placar e tem que se defender, tem que sofrer ali na bola aérea. Ter o Carlos Theran é sim um motivo para a gente acreditar que o Atlético pode sofrer um pouco menos e ser um pouquinho melhor que os adversários nesse quesito. E por fim, tem que ser ele, né, cara? Kevin Viveiros. O Trem Viveiros, a gente vê que é um jogador que ele é muito acima da divisão. Ele é muito acima dos jogadores que a gente tem, inclusive. É um tanque fisicamente, é o Trem fisicamente. Ele é muito rápido, ele é muito forte. Ele tá a todo momento participando da jogada. Ele a qualquer momento pode sofrer pênalti. Cara, não sei quantos pênaltis esse cara já sofreu. Se não me engano, acho que foram 3 ou 4 que ele já sofreu. E que foi pênalti que não foi marcado, já tem uns 2, 3 também, tá? Tem América Mineiro, tem Coritiba. Cara, ele já sofreu alguns que não marcaram também. É um jogador que é muito acima da divisão, muito acima. A gente vai entender, se Deus quiser, se ele tem nível de Série A, se a gente estiver lá, tá? Se a gente não subir, certamente o Kevin Viveiros vai ser um marco, assim, fantástico pra gente ter em 2026 desde o começo, tá? Que eu não tenho a menor dúvida que seria diferente se a gente tivesse ele desde o início. A gente sequer estaria fazendo esse vídeo aqui, eu acho, tá? Estaríamos falando de quais 2 vitórias temos que fazer para o Atlético subir para a primeira divisão. Essa seria a minha compreensão. Então, assim, hoje a situação é feia, é bem complicada. Mas, com Kevin Viveiros, Carlos Theran e Lucas Esquivel falando em individualidades, eu acho que o Atlético sobe de nível. Então, assim, pessoal, fica aqui a minha situação. Acho que esses são os motivos, mas agora eu vou perguntar para vocês. Tem algum outro motivo? Tem alguma coisa a mais? Torcida, pressão? O que mais tem de motivos? Coloca aí. Eu quero acreditar também, tá? Se você chegou até aqui no vídeo, deixa o like, curte aqui o nosso canal, se inscreve aqui pra gente continuar crescendo. Beleza? Forte abraço pra você, tamo junto e valeu!